deputado Janones é um frequente apontador de dedo para os outros, né? O que é da função, não é? Quando você é um parlamentar, especialmente um parlamentar boquirroto, diria o nosso saudoso José Paulo de Andrade. Exatamente. Ele usaria exatamente essa expressão, exatamente, né? essa expressão. Exatamente essa expressão o José Paulo usaria. Boquirroto. Fala muito, fala fácil, fala toda hora, fala sobre tudo, né? O André Janones é essa figura. E foi uma figura, até certo ponto, importante. Ele, pelo menos, sempre vendeu o peixe dele muito bem, né? Ele dizia que entendia de redes sociais, que ele estava para a esquerda, como Carlos Bolsonaro estava para a direita, no domínio desse ambiente digital. Ele sempre chama muito a atenção dos que estão ao lado dele, do ponto de vista ideológico, sobre a necessidade de reforçar determinada referência, narrativa em redes sociais, o que é que deve ser rebatido, o que é que deve ser deixado de lado. Ele de certa maneira, deu a ele próprio esse papel. Eu não sei, sinceramente não sei, e aqui não estou querendo ser irônico, nem fazer nenhuma crítica travestida de qualquer outra coisa, né? De fato, eu não sei se ele tem essa importância que ele diz que tem, né? Mas quando você o assiste ou lê as coisas que ele posta, ele de fato, né, é um cara muito combativo. Vive brigando com o Nicolas Ferreira, que também é de Minas Gerais, né? Ambos são de Minas. E o deputado André Janones está sempre apontando o dedo para todo mundo. Confessou, fez um acordo e teve de confessar que fazia rachadinha no gabinete dele. E vejam só, rachadinha era talvez a principal acusação lá no início do governo Bolsonaro, atribuída ao ex-presidente Bolsonaro, na época presidente, ao Flávio Bolsonaro, que foi investigado por rachadinha enquanto era deputado estadual no Rio de Janeiro, e sempre com o dedo apontado. Eis que agora o bumerangue voltou na testa do André Janones. Põe no ar pra gente, Thiago. Deputado André Janones, então, só para dizer para o senhor que esse acordo de não persecução penal implica, por parte do senhor, o reconhecimento dos fatos, né, que estão descritos aqui no acordo. E eu gostaria só de confirmar com o senhor aderiu voluntariamente a esse acordo, teve a oportunidade de, nesse acordo, participar em participação com a defesa técnica do senhor. Tive participação através da minha defesa técnica na elaboração do acordo e estou celebrando o mesmo de livre, espontânea vontade, sem nenhum tipo de pressão, coação, enfim, tudo conforme dita o ordenamento jurídico. Perfeito. O senhor também deve ter sido informado, mas só para confirmar que o senhor, claro, tinha direito ao silêncio, sem qualquer prejuízo que pudesse decorrer dessa prerrogativa. Fui informado de todos os meus direitos, sim. Tá bem. Então, os fatos dizem respeito, né, a ocorrências aqui que no ano de 2019 o senhor teria solicitado um cartão de crédito adicional em nome de alguns assessores parlamentares. Não vou ler os fatos, mas estão descritos aqui na petição do Ministério Público, que foi juntada em 6 de março de 2025, em que também estão constantes as condições que esse acordo, para ser homologado depois extinto, está sujeito ao cumprimento dessas condições. Vou mencioná-las rapidamente aqui, mas a reparação do dano no valor aproximado de R$131 mil, uma prestação pecuniária no valor de R$26 mil aproximados, e a delimitação de como esses valores serão pagos. Uma vez homologado pelo Supremo Tribunal Federal, deputado, saiba que o senhor não é considerado culpado nos termos da folha de antecedentes criminais, não há qualquer prejuízo nesse sentido. A única ressalva é que, em fatos futuros, essa possibilidade do acordo não será mais disponível ao senhor, e claro que a extinção da punibilidade por esses fatos fica sujeita ao cumprimento integral dos termos do acordo, que, quando homologado, passará a uma fase de execução que é acompanhada pelo próprio Ministério Público. Tudo bem? O senhor está de acordo? Tem ciência desses elementos? Ciente e de acordo. Perfeito. Então, da nossa parte, acho que seria isso. É, de fato, uma audiência simples, confirmada, portanto, a voluntariedade do acordo, seguirá para homologação pelo ministro Luiz Fux. Então é isso. Ele confessou que pedia de volta parte do dinheiro dos funcionários do gabinete dele.
Tem um áudio gravado, esse caso surgiu lá em 2023. O áudio gravado é de 2019, na Câmara, em que ele, André Janones, cobra parte do salário de servidores de seu gabinete para o pagamento de despesas pessoais e recomposição do patrimônio dele, que teria sido dilapidado, segundo palavras dele, na campanha eleitoral de 2016 para a prefeitura de Ituiutaba, conhecida como Rachadinha, que dá esse nome, né? Dá a sensação de que é alguma coisa menos importante, né? Não, é enriquecimento ilícito, dano ao patrimônio público e passível de inelegibilidade. O que ele fez aí foi um acordo de não persecução penal, que nada mais é do que um acordo para não ser processado. Ele confessa a culpa, paga a multa e a vida segue. E aí, Anderson, como é que fica agora? Ele que está sempre habituado a apontar o dedo para os outros? O Boquiroto aí não parecia esse Boquiroto mais, não, né? Aí não. Tá, bom, quietinho, tá caladinho, bonitinho, caladinho. E ele disse que o patrimônio dele foi dilapidado, ele perdeu uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma previdência de 70 mil reais. Como é que ele quer recuperar isso? O que ele está fazendo? Ele está pegando parte do salário dos funcionários. É isso que ele está fazendo. Então ele contrata um funcionário por 5 mil reais e ele chega lá e diz, 2,5 você passa para mim. Você recebe os seus 5, você fica com 2,5 só. Se não devolver, não tem emprego. Não, é isso. Então, é um senhor de um absurdo e é crime. Tem que ser punido. Agora, cara. E agora, né? Então, aqui no Brasil, realmente, determinadas atitudes ficam parecendo que são, como você disse, menos importantes. Mas eu queria só chamar a atenção porque os nossos parlamentares, eles fazem isso porque, em regra, não tem punição, né? E se tem, é alguma coisa que dá para passar facinho, né? Mas eles fazem muitas das atitudes deles têm a ver não só com a falta de punição, mas com a falta de... com a possibilidade de não risco, né? Porque tudo que você faz na vida, você tem... obviamente, você paga pelas consequências das suas escolhas. Sejam boas ou ruins, perfeito? Aí o cara vai para uma campanha eleitoral, ele acha que ele não pode perder, então ele tem que recuperar o que ele perdeu. Ele vai para uma campanha eleitoral não sabendo dos riscos que vai correr. Então aí eu me lembro desses mesmos parlamentares, e aí vou lembrar de vereador. Vereador eleito em 24, por exemplo, pode ser candidato a deputado em 26, como já aconteceu e Sim. como vem acontecendo anos e anos. Que risco tem o cidadão se ele perder a eleição? Zero. Ele volta para o cargo dele. Ele vai disputar uma eleição com dinheiro público, ele vai testar, entre aspas, lá como é que está a popularidade dele. Se ganhar, vai para a Assembleia Legislativa ou para a Câmara Federal, rapidinho vai esquecer dos eleitores que votaram nele para vereador. Não há risco. Então, acho que isso também é um erro. Então, esse sistema protege demais esse pessoal, e isso eu venho falando há muito tempo e, vou usar uma palavra forte, me revolta, assim, porque eu já sofri muito na minha carreira, muitas vezes, por defender que, inclusive, vereador não devia receber salário. Mas, enfim, o sistema está aí. Né? Vergonhoso e hipócrita, porque se você procurar nas redes sociais, você vai encontrar o deputado André Janones falando com um tom de voz muito mais alto do que qualquer pessoa deveria utilizar, ainda mais uma pessoa que comete crime, como ele cometeu, né? Gritando com os outros, dizendo assim, prova que eu fiz rachadinha, então. Não é difícil encontrar. Só você digitar André Janones e colocar vídeos, rachadinha, você vai encontrar ele desafiando pessoas a provar e ameaçando processar quem associasse o nome dele à rachadinha. A justiça aprovou, né? E ali a gente vê um lobo na pele de um cordeiro, né? Concordando com tudo, os olhos, né, para baixo, cabeça baixa. Mais um nome para a gente anotar e não considerar votar nunca mais. O André Janones é a personificação de tudo, de absolutamente tudo que a gente não precisa no legislativo brasileiro. É uma vergonha e é hipócrita. Não, e vende mesmo bem o peixe, né? Porque na época da campanha eleitoral
para a presidência da República, ele foi considerado uma peça-chave Sim. na campanha. Ou do ele Lula. dizia que era. Não, né? mas o entorno comprou a ideia. Pra Minas Gerais, né? Muita gente comprou essa ideia. É. Pô, esse cara é fundamental. Ele é genial. Esse cara vai mudar a campanha do Lula. E aí, olha aí. É isso aí. E assim, não que teria mudado, acho que não teria mudado a campanha do candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, aqui na capital paulista. Mas o André Janones conseguiu, entre outras coisas, atrapalhar. Né? Isso certamente, porque qualquer debate público, o Boulos era associado à passada de pano que ele deu para o André Janones. E o Boulos tinha uma explicação, usava ali um artifício, um artigo político, falando, olha, outros políticos também não foram prejudicados por essa mesma lei. Se fosse o Eduardo Bolsonaro ali, Duvido ele teria usado outro argumento. Sem né? dúvida nenhuma. Né? Então, assim, o André Janones, o que ele tentou fazer de positivo, né, para o lado ideológico em que ele caminha, na verdade ele só trouxe prejuízo, porque em Minas Gerais, apesar do presidente Lula ter vencido, né, a eleição do presidente Jair Bolsonaro, e aquela história, Minas Gerais é sempre um estado-chave, nunca um presidente da República foi eleito sem vencer em Minas Gerais, então o Lula consegue vencer Bolsonaro lá por uma diferença mínima de votos, o André Janones usa isso como uma bandeira própria, apesar disso, hoje a esquerda quer a distância do André Janones, porque é o deputado da rachadinha. E isso nunca mais vai sair dele. Nunca mais. Eu espero que o André Janones nunca mais ganhe nenhuma eleição. E teria vergonha se soubesse que alguém tem a capacidade de votar num político como esse. Puxa, eu gosto da ideologia que ele caminha. Beleza, pensa no outro nome, procura outros nomes, estuda outros nomes. Mas o André Janones não dá mais. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.